Olá, bom dia a todos os amigos e irmãos que fazem parte do programa Caminhos de Paz. Quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje nós vamos continuar sobre um assunto que eu tinha falado, que era sobre curando as feridas da alma, né? Então eu falei que existem vários tipos de feridas, né? Várias formas nós já fomos machucados e por conta de algumas cicatrizes, muitas vezes nós queremos desistir, né? Mas a ideia da autora do livro Curando as Feridas da Alma é que ela mostra que é possível, né, curar essas feridas através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele cura todas as nossas feridas. Então, no primeiro ponto, eu falei sobre a questão de que nós vivemos em um mundo ferido. Todos os dias, quando você acordar, você vai ver notícias ruins, situações difíceis, o noticiário, a mídia, todo o tempo, né, fala sobre más notícias, principalmente nesses períodos em que nós temos vivido, né? Nós sabemos que o mundo jaz do maligno, um mundo cheio de pecado, de pessoas que não reconhecem a grandeza do Senhor e o poder do Senhor. Apesar de todas as coisas que têm acontecido, ainda existem pessoas com o seu coração endurecido. Então, por conta do pecado, né, muitas vezes nós seremos machucados, né? Muitas vezes nós passaremos por dores difíceis de serem cicatrizadas. Mas nós devemos lembrar que o Senhor nosso Deus nos ajuda a sarar toda e qualquer dor. Por quê? Porque ele nos adotou como suas filhas e agora, depois que nós fomos adotados por Cristo, nós somos então libertos. Então, a partir do momento que você é liberto por Cristo, você agora conhece a verdadeira liberdade que só o Senhor Jesus pode nos dar. E agora nós estamos sob os seus cuidados, né? Sob as suas asas. O Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Então, a partir desse momento, quando nós sabemos disso, quando nós sabemos que o Senhor cuida de nós, independente da situação, nós devemos então assumir também a responsabilidade, ou seja, esse ponto ele é muito interessante porque a autora vai nos levar a não fazer com o outro aquilo que fizeram conosco, como eu falei no estudo anterior. Então, mesmo que você tenha sido ferido, você não deve querer pagar o mal que lhe fizeram com o mal. Ao contrário, nós devemos pagar o mal com o bem, porque o Senhor tem nos ensinado assim e o Senhor cuida de nós. Então, nós devemos perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, e a partir de então nós temos uma reconciliação verdadeira, tanto com Deus como também com as pessoas que nos feriram. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, o Senhor nos mostra que nós devemos confiar. Durante a nossa caminhada cristã, em alguns momentos nós passaremos por algum tipo de desentendimento. Se você for pensar aí, se você for lembrar, você vai lembrar que em algum momento na sua vida você passou por algum desentendimento. Então, ou então algum sentimento ferido, né? Alguma coisa que aconteceu que precisará então de uma restauração. Então, essas questões elas devem ser resolvidas.
Os relacionamentos, eles precisam ser restaurados, E Deus nos ajuda a restaurar esses relacionamentos. Nós devemos tratar as mágoas. Só que nós sabemos que isso leva tempo. Não é da noite para o dia que você vai conseguir fazer, então, essa proeza, né, de perdoar quem lhe causou tanto mal. Não é assim. É uma construção, então é uma coisa diária, que dia a dia a gente deve buscar fazer essa reconciliação verdadeira. E isso só vai acontecer a partir do momento que você encarar o problema de frente, falar sobre o assunto e buscar tratar essas feridas. Nós não podemos guardar feridas no nosso coração, mágoas no nosso coração, porque quanto mais nós demoramos a tratar, pior é para os nossos relacionamentos, para o nosso corpo, para a nossa alma. Então nós devemos buscar tratar esses relacionamentos feridos, esses relacionamentos danificados. Então, se você tem um relacionamento assim com alguém, você precisa ter o interesse de reconciliar-se com essa pessoa. A reconciliação não é fácil, mas Jesus Cristo nos deixou o maior e melhor exemplo. Ele é o nosso melhor exemplo. O Senhor Jesus se reconciliou conosco na cruz, morrendo em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Então nós também devemos buscar reconciliar-se com as outras pessoas. Então, quando adotamos a natureza de Cristo, nós somos capazes de perdoar e reconciliar-se com quem nos feriu. Se dependêssemos de nós mesmos, nós acabaríamos causando o mesmo mal que nos causaram. Mas agora nós somos uma nova criatura, né? Nós temos um Cristo que reina em nós. O Senhor Jesus morreu em uma cruz no nosso lugar. Então nós devemos buscar a reconciliação e buscar sermos totalmente dependentes do Senhor. Então, ore para que Deus lhe dê sabedoria para você se reconciliar, né? Tome um passo à frente. Se a pessoa que lhe feriu não toma um passo à frente, então que seja você essa pessoa que vai então tomar um passo à frente. E muitas vezes, em várias situações da nossa vida, vai acontecer que muitas vezes nós vamos pensar, olha, isso não é justo, né? Em Miqueias 6 e 8 vai dizer assim, vamos para Miqueias 6 e 8. Miqueias. Perdão, eu vim foi para Malaquias. Miqueias 6 e 8, achei. Miqueias 6 e 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Desde muito cedo nós aprendemos que a vida não é justa, né? Não é justo muitas vezes quando a gente para pensar, nossa, aquele pastor que tanto serviu ao Senhor, morreu de Covid, né? Tantas pessoas orando por essa pessoa e ele acabou vindo a óbito, né? E muitas vezes a gente fica questionando a vontade do Senhor, né? A gente questiona um acidente inesperado de alguém que era tão bom e de repente aquela pessoa morreu. Mas, irmãos, nós devemos lembrar que o sofrimento, ele é tão antigo quanto o pecado. Então, pense aí qual foi a maior injustiça que você já viveu. E qual foi, então, o resultado disso?
Será que dá para tirar algo bom de situações devastadoras que nos causou tanta dor ou nos causou tanta tristeza? Eu particularmente digo para vocês que sim, que dá para tirar e para transformar em bênção aquilo que nos causou mal. Então, nós devemos olhar o lado bom de todas as coisas. Para todas as coisas, o Senhor tem um propósito, mesmo quando naquele momento nós não entendemos. Mas nós não devemos ficar questionando Deus. Lembre-se da história de Jó, né? Jó é um dos maiores exemplos também da Bíblia que fala sobre isso. Né? Jó em nenhum momento ele ficou questionando Deus, né? Mesmo no sofrimento, Jó ele não acusou Deus em momento algum. Jesus, o Filho de Deus, ele morreu, ele sofreu a morte de um criminoso para nos salvar. Então, se nosso Deus é capaz de produzir tamanho bem a partir de algo tão mal, ele também é capaz de gerar o bem a partir do nosso sofrimento. Essa é uma das razões pelas quais sofremos. Nós podemos ser os braços de Jesus para outros e dizer-lhes que eles não estão sozinhos e que jamais eles serão abandonados. E eles vão acreditar em nós, sabe por quê? Porque nós experimentamos isso. Então, várias situações da nossa vida que nós vamos passar ou que você já passou, você vai poder ensinar outra pessoa como você conseguiu vencer. Então, Deus usa as nossas cicatrizes para curar outras vidas e nós precisamos estar atentas para isso, para ajudar outras pessoas. Não esqueça, Deus estará conosco na tempestade, no deserto, na alegria. Por mais doloroso que seja muitas vezes o nosso sofrimento, ele é pedagógico. Ele molda o nosso caráter, irmãs, e nos aproxima cada vez mais de Deus. Jó, ele nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele viu Deus e isso bastou para ele. Então, que nós possamos ver o exemplo de Jó e buscar seguir sem questionar, mas apenas confiar nos planos perfeitos que o Senhor tem para as nossas vidas. E através de tudo isso, nós devemos ter o poder da alegria. Em Gálatas capítulo 5, vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5 e 22 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, todos esses frutos, eles são importantes na vida de um cristão. Mas falando especificamente da alegria, como ser alegre em dias de lutas? Como ser alegre em dias de dor? Salmos 16 e 1 vai dizer assim: Salmos 16 e 1. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Então, nossas alegrias só são possíveis na dor porque Deus não nos deixa. Deus, ele não nos deixa só. Ele está conosco. E é por isso que mesmo quando nós sofremos, nós somos pessoas alegres, porque nós sabemos que o Senhor nosso Deus está do nosso lado, está nos ajudando a caminhar mesmo em sofrimento. Então, nossa alegria, ela só pode ser encontrada em Cristo. E esse é o caminho para curar as nossas feridas, porque Cristo nos satisfaz.
Então a alegria nos dá a capacidade de se contentar com o nosso presente e de entender que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Então, a alegria é uma escolha. Então, nós devemos escolher sermos pessoas alegres. Nós devemos encontrar alegria, como diz em Tiago 1 e 2, nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Porque nós entendemos que o Senhor nosso Deus está no controle de toda e qualquer situação. Então, mesmo no sofrimento, busque a alegria. Salmos, capítulo 30, versículo 5, vai dizer assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir numa noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então nós devemos buscar a alegria. É muito mais fácil você cuidar de uma pessoa doente com alegria e não se lamentando pelo sofrimento daquele momento. Então, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Mas a boa notícia é que a dor não é o único resultado do sofrimento. Sofrimentos e alegrias podem andar juntos. Muitas dores nós não vamos escolher passar, né? Algumas a gente tenta evitar o máximo, mas nós devemos lembrar que são em momentos mais difíceis que aprendemos mais sobre Deus e sobre sua graça manifestada em nossas vidas. Então Deus, ele permite que nós passamos por provações para que nós sejamos capazes de ajudar outras pessoas que passaram pela mesma dor que eu ou você passou. Então nós devemos usar nossas provações, nós devemos usar as nossas dores e as nossas cicatrizes para ajudar outras pessoas que talvez passem por coisas ou iguais a que já passamos ou até mesmo pior do que a nossa. Mas o Senhor pode sim usar a nossa vida, o nosso sofrimento, para acalentar o coração de outras pessoas. Então lembre-se que aquele hino Sou Feliz com Jesus, né? Ele foi escrito depois que o autor perdeu os seus filhos em um naufrágio. E nós devemos sempre, irmãs, tentar lembrar de contemplar a nossa vida de forma celestial. Lembrando que nós estamos aqui apenas de uma passagem, né? Estamos apenas passando por esse mundo, né? O nosso mundo não é aqui, né? Nós devemos lembrar que nós estamos nesse mundo, mas nós devemos passar por ele e por todos os sofrimentos, glorificando ao Senhor nosso Deus. E nós devemos ser cheias de alegria. Efésios 2:10 vai dizer assim. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, sabe o que nos deve fazer alegres? Ajudar as outras pessoas. E pense bem como isso nos faz bem quando nós ajudamos outras pessoas. Orar, se importar com elas. Nós precisamos nos concentrar mais nos outros para poder ajudá-los, para poder cuidar, para poder ampará-los no momento em que eles precisam. E Deus, ele vai cuidar de nós, né? Pessoas oram por nós. Quantas vezes eu já ouvi, eu já recebi mensagens de irmãs dizerem assim: Aline, estou orando por você. Ou Aline, eu sempre oro pelo ministério de vocês. Então, assim, isso é muito gratificante, porque Deus
Coloca outras pessoas para se lembrar de nós e para orar por nós, orar por nossas vidas, pelo nosso ministério. Então, nós devemos lembrar das outras pessoas. Então, é tão bom você ouvir alguém dizer isso, né? Estou orando por você, ou alguém chegar e com um mimo, com alguma coisa, porque Deus usa pessoas para cuidar de nós. Então, cuidar dos outros nos ajuda a esquecer um pouco os nossos problemas. Em vez de clamar a Deus por sua cura, clame para que Ele te use na vida de outras pessoas. Foque menos em você e mais nos outros. Paulo, ele foi consolado, né? Suas necessidades foram supridas. Lá em Filipenses 4:18 vai falar sobre isso. Então, quando damos frutos do amor aos outros, Deus se agrada e nós estamos então no caminho certo. Não esconda, né? Não fique se escondendo ou não se esconda atrás de sua dor, mas procure ajudar as outras pessoas. Lembre-se que Deus está cuidando de você e enquanto Deus cuida de você, Ele vai te usando também para ajudar outras pessoas. E em 2 Timóteo 4, 7 e 8, queria que quem puder fosse para lá também. 2 Timóteo, capítulo 4, tirar essas folhas daqui, versículos 7 e 8. 7 e 8 diz assim. Cadê? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, tem um cântico que diz assim: no final de tudo, Deus será louvado. Então, assim, que a nossa vida seja um louvor para o nosso Deus, né? No final de tudo, de todas as coisas, Deus será louvado. E nós devemos buscar ao Senhor sempre em nossas vidas, seguindo. É importante começar a nossa corrida e finalizar. O sofrimento sempre fará parte da nossa caminhada aqui neste mundo. Todos os dias nós teremos novas lutas, mas teremos também vitórias. Quantas vitórias nós podemos contar, nós podemos falar que o Senhor nos deu? Pense aí nessa pandemia mesmo. Quantas vitórias o Senhor não te deu? Então, as decepções, frustrações, perdas não podem nos impedir de caminhar, de continuar a nossa caminhada. Não teremos só tristezas nessa corrida, teremos alegrias também, bênçãos incontáveis. Nossa cura total de todas as feridas que esse mundo oferece só se tornará completa quando atravessarmos a linha de chegada. Então, nosso foco deve estar em Cristo e buscar conhecê-lo cada dia mais deve ser o nosso maior alvo, o nosso maior objetivo. Nós devemos esquecer o que passou, né? Olhar para frente e avançar a linha de chegada. E ter nesse final, né, nessa linha de chegada, o troféu que é estar ao lado de Cristo para sempre, desfrutando eternamente da sua presença. Então, irmãos e irmãs, que Deus use as nossas cicatrizes para a sua glória e que nós possamos seguir caminhando, cambaleando, caindo muitas vezes, sofrendo, mas lembrando que nós temos um Deus que está nos sustentando e que vai nos ajudar a completar a nossa carreira.
Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês.